Cultural de hoje, a nossa querida Gabi De Ângelo fará as honras, um papo de mulheres aqui na programação da Auriverde. Gabi, seja muito bem-vinda aí para o Auriverde Cultural de hoje. Léo, quero primeiro agradecer que essa conversa que eu vou ter agora com a Bruna, eu esperei aí durante várias semanas, tá marcado faz tempo, né, Bru? Sim. E saber que a gente vai ter aí um papo de mulher me deixou muito feliz, muito obrigada por essa oportunidade, Léo. Então, hoje aqui no Auriverde Cultural tenho o prazer de receber Bruna Nex, ela que é proprietária do Brunex Hair, transista e educadora. Bruna, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Auriverde. Ai, gratidão imensa. Fiquei muito ansiosa e muito lisonjeada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu cresci ouvindo essa rádio. Então, verdade? Assim, sim, aí todo mundo que... Eu falava assim, nossa, eu vou lá dar uma entrevista. E todo mundo falava, tipo, todo mundo empolgado mesmo. Porque a galera aqui de Bauru, não só Bauru, mas região, tipo, conhece muito essa rádio. E, querendo ou não, ela marcou muito a minha infância. Gratidão pelo convite. Que maravilha saber disso, Bru. Seja muito bem-vinda, de verdade. Bru, antes da gente partir de fato para a cultura das tranças aqui, a gente quer primeiro conhecer quem é a Bruna. Então eu quero que você conte para nossa audiência, por gentileza, um pouco da sua história aí enquanto transista, que caminho que você percorreu até chegar onde você está hoje. Bom, vamos lá. Eu comecei a trançar aos 12 anos, depois de um sonho. Eu não fiz curso profissional, até porque na época não tinha esse tipo de conteúdo na internet e tudo mais. Então, depois de um sonho que eu aprendi a trançar. É muito louco eu falar isso, mas foi isso. Depois de um sonho. Um sonho, de verdade. Num sonho, eu tava lá trançando o cabelo. Eu lembro de pegar, assim, os meus dedos e trançar. Aí eu acordei, minha prima tava dormindo em casa nesse final de semana e falei, Bia, vem cá, deixa eu trançar seu cabelo. E aí saiu meio que uma trança, né, feia, mas saiu. E eu vi ali uma trança. Então, desde os 12 anos eu comecei a trançar e nunca mais parei. Aí eu comecei a fazer o cabelo da vizinhança, das amigas da escola. E hoje, né, esse ano eu faço 33 anos e essa é a minha fonte de renda. Maravilha. E Bru, você consegue citar pra gente, assim, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa caminhada para se tornar uma transista profissional? Bom, um dos maiores desafios meu foi 2, assim, ao longo dessa jornada. O primeiro foi entender que transista era uma profissão. E tornar isso uma profissão e ter renda através dessa profissão. Até porque, tipo, há anos atrás nem tinha, né, aí, né, disponível no mercado. Então, entender que isso era uma profissão e transformar isso em uma fonte de renda, pra mim, foi difícil no início. E o segundo maior, assim, impasse foi conciliar o ser mãe, porque eu fui mãe adolescente com 17 anos, então ser mãe, conciliar, me tornar uma mãe e também ser uma transista, né? Ali, então, trazer esse equilíbrio entre o profissional e ser mãe adolescente, para mim, foi muito complicado na época. E hoje, né, com praticamente aí 33 anos, eu sou mãe de 4 filhos maravilhosos, que são bênção na minha vida. E, assim, eles foram o meu combustível que eu precisava para se tornar uma transista de sucesso. Eu sou curiosa, são quantos meninos e quantas meninas? Ó, a Kemily com 14, a Ashley com 9 anos, o Josh com 8 aninhos e a Chloe com 3. Olha, e eles se interessam por essa cultura também? Das dos tranças, 4, né? Quem mais gosta é o Josh e a Ashley, que é os dois que me ajudam, que quer aprender, que eu sinto que vai vir pra essa área da beleza comigo. Vão junto com a mãe, ai que legal. Bruna, a gente estuda, né? Lógico, quem a gente traz aqui, a gente sempre vai atrás de saber mais informações. A gente viu que o seu perfil do espaço Brunex Hair, ele soma 177 mil seguidores no Instagram, isso é incrível. Mas você também tem uma outra conta, que é a sua conta da mentoria, né? De mentoria, que soma 35,6 mil seguidores. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse curso que você dá de mentoria, o que você ensina para as pessoas. Você pode falar um pouquinho sobre ele? Sim. Primeiro eu comecei a dar curso presencial. Porque muitas clientes minhas, filhas de clientes minhas, falavam, Bru, como que você trança, como que você faz? Eu também quero aprender. E aí veio, né, surgiu assim essa vontade de querer ensinar. E a maioria das minhas técnicas foi eu quem criei. Então, assim, muitas técnicas eu lapidei, inventei ali, fui criando os meus jeitinhos, a minha metodologia. E aí, sempre foi curso presencial. Depois, em 2018 para 2019, não, 2017 para 2018, eu lancei o meu curso
online, né? No formato online. E eu fui uma das primeiras trancistas a lançar o curso online no Brasil, né? Eu sou uma das pioneiras. E aí eu criei esse perfil do Instagram para me conectar com mulheres, né? E adolescentes, enfim, que desejam se tornar transista e ter essa fonte de renda. Então, toda a minha criação de conteúdo, lives, eu faço muito conteúdo gratuito para realmente incentivar e mostrar para aquela mulher que é possível ela se tornar transista do absoluto zero, mesmo que ela não tenha nenhuma desenvoltura, assim, né? Nenhum molejo ali com o cabelo, mas é possível ela aprender do absoluto zero tendo uma metodologia. E aí eu criei o Transista de Sucesso, que tem aí mais de 5.000 alunas, não só no Brasil, mas também em outros países, como a África, o continente africano, Angola, assim, mas eu tenho bastante aluna em Angola, Portugal, Estados Unidos, Japão, tem alunas em vários... Estados Unidos e Japão, vários países. E assim, cada vez mais, né, vem que nem todos os dias tem uma aluna ali investindo no curso online e aprendendo. Então, assim, essa é uma das minhas missões, sabe? Empoderar e ensinar mulheres que, através das tranças, é possível ela ter uma fonte de renda e conquistar ali a liberdade financeira dela. Audiência, a mulher é pioneira no assunto, ela criou as próprias técnicas e é internacional ainda, porque que honra receber Bruna Nex aqui com a gente. Bru, agora a gente vai voltar um pouco mais ao assunto sobre a cultura das tranças, Sim. né? Que eu particularmente sempre acompanho profissionais dessa cultura nas redes sociais. É um assunto que muito me interessa. Falando agora um pouquinho da cultura das tranças, o que você pode contar pra gente da origem das tranças? Por que elas são consideradas um símbolo da cultura preta? Bom, a origem da trança, ela tem ali como início na civilização Nuque, no norte da Nigéria. Ali na civilização Nuque, no norte da Nigéria, foi ali que foi encontrado os primeiros artefatos, ali as primeiras, como se fossem objetos ali que tinha ali usando trança. Então, a gente traz como referência a civilização Nuque. E aí, partindo da civilização Nuque, que foi os primeiros povos originários a usarem tranças, a ser encontrado com tranças no cabelo, vindo aqui agora para o Brasil, chegando aqui no Brasil, as tranças, ela tem assim como símbolo a resistência. Sabe? A resistência, porque no Brasil as tranças ela foi usado como rotas de fuga para os escravos que aqui vieram, né? Da África. Então, aqui no Brasil, ela é como símbolo de resistência. Então, hoje, nos dias atuais, é usado como, tipo, um penteado, trazendo empoderamento, mas para nós transistas, ela é um símbolo de luta e de resistência, sabe? Uhum. E, certamente, Bru, você, enquanto transista ali, está sempre envolvida com diversas clientes e tudo mais, você pode, com certeza, reforçar para a gente que as tranças, elas também podem representar uma autoestima ao povo preto e também formar ali uma conexão com as raízes africanas que vocês têm. E a gente enaltece, acima de tudo, o empoderamento, sabe? A beleza do cabelo crespo, do cabelo real e mais ainda os símbolos de resistência, que é o que a gente luta até hoje, sabe? Conquistando o nosso espaço ali e trazendo não só as técnicas em si, lapidada, né? Como antigamente eram determinadas técnicas, determinados tipos de fibra que era usado para trançar, né? Determinados tipos de desenho. Hoje, nos dias atuais, tem muito mais tecnologia, muito mais tipos de cabelo, mais colorido, né? Hoje, totalmente mudou. E é bonito porque a trança, ela caminha com uma das profissões mais antigas do mundo, né? E trazendo esse enaltecimento da raiz, da cultura, da raiz, da origem, mas também hoje do empoderamento e dessa diversidade, né? Porque hoje muito mais pessoas usam. Porque antigamente tinha, querendo ou não, ali o racismo, tinha, querendo ou não, ali o preconceito do cabelo crespo, do cabelo trançado. E hoje não, hoje está muito mais popularizado. Hoje realmente é moda e essa moda, ela veio para ficar. E a minha próxima pergunta, Bru, é justamente sobre isso, aí já vai mais uma visão pessoal sua, enquanto profissional, enfim. De fato, as tranças hoje em dia, elas estão mais valorizadas ou ainda existe um preconceito internalizado aí na sociedade, como qualquer outra coisa que não seja o padrão branco, cabelo liso e tudo mais? Você acha que ainda existe um certo preconceito na nossa sociedade hoje em dia? Realmente depende do estado.
falando do estado. Verdade. Eu tenho alunas aqui no Brasil em diversos estados. E tem uma galera, assim, que mais ali pro estado, vamos colocar ali, Salvador, Bahia, mais ali pra galera de cima do Brasil, ali é mais tranquilo. Não tem mais essa questão de, tipo, ai, como que lava as tranças? Ai, como que faz? Fede essa trança? Então, assim, esses tabus já saiu de cena. Mas, em compensação, em outros estados tem sim ainda o preconceito, nananã, aquela coisinha ali de, tipo, apelidos, sabe? Mas então vai depender do estado em si. Mas falando de um contexto geral, hoje em dia é muito mais tranquilo por conta da chegada da internet. Então, hoje as tranças estão mais em evidência, hoje é muito mais fácil a gente conseguir ensinar como vai cuidar daquele penteado, falar sobre a questão de durabilidade, como que lava aquele cabelo. Hoje em dia tem muito mais modelos diferentes do que tinha antigamente. Então, falando de um contexto geral, hoje a trança está muito mais popular, além de popular, ela está muito mais em evidência. E isso é bom, e é muito bom, não só para mim, mas também para todas as trancistas do Brasil, porque é através desse enaltecimento, através de todas as pessoas usando, tanto a pessoa branca, tanto a pessoa preta, amarela, enfim, isso traz mais grana, entendeu? Isso trabalha a nossa fonte de renda, que é o que nós mulheres, né, não só as mulheres, mas quanto os homens trancistas aí também, né, é o que a gente precisa. E, Bru, não sei se é de conhecimento aí de todos da nossa audiência, de qualquer um que esteja nos assistindo, mas existem vários tipos de trança, não é? Muitos. E, assim, quais tipos de trança você pode citar aqui pra gente? E cada um deles possui um significado ou é só o estilo mesmo? Quais tipos você narra aqui pra gente? Bom, vou dar um exemplo aqui agora de duas tranças que estão bem em evidência, assim, que estão bem popular, que são as tranças com cacho. Então, tem a Gypsy Braids e tem a Goods Braids. Goods Braids e Gypsy Braids, traduzindo, é a trança da cigana ou a trança da deusa. Então, a maioria das tranças, elas vêm com um desenho diferente, mas sempre trazendo uma inspiração do passado, sabe? Ou uma pessoa ou em hierarquia. Tem uma trança também que é muito linda, que parece as tranças que as mulheres do Egito usavam antigamente, que são aquelas tranças Chanel com bolinha e miçanga, sabe? Então, assim, tem muitos modelos e cada um tem um significado, cada um traduzindo para o português, tem ali um símbolo e tem uma questão, assim, de arquétipo naquele inconsciente daquele modelo em si. E falando, assim, de tranças, as que estão mais em evidência são essas tranças soltas com cacho, que é a trança da deusa, a trança da cigana. E são as tranças que têm mais durabilidade, né? Que são aquelas trancinhas soltinhas com cachinho. Bru, vou até te fazer uma pergunta, não tá nem aqui na nossa pauta, mas me veio à mente agora. Você sabe dizer pra gente qual que é a diferença entre tranças e aqueles conhecidos como dreads? Os dreads, né? Dreads. Tem alguma diferença? Tem. Aqui no Brasil é muito popularizado e antigamente era assim, você faz Rastafari? Isso, era essa palavra Rastafari. que eu queria achar. As pessoas falam muito aqui, Rastafari. Só que Rastafari é uma religião. É uma religião lá da Jamaica. E essa religião, ela assim, propagou pelo mundo por conta do Bob Marley, que usava os dreads. Né? Só que se a gente for olhar, os dreads, ele vem da Índia. Entende? Os dreads, eles são originários, né, da Índia lá. Então, os dreads em si, ele é feito com o próprio cabelo humano. Hoje em dia também tem os dreads sintéticos, mas é feito com o próprio cabelo humano, onde meio que embaraça aquele cabelo, usa ali cera da abelha, usa os produtinhos para embaraçar e formar aquele dread. Agora, o Rastafari em si é uma religião que ficou muito popularizada por conta do Bob Marley. E aí, quando a gente fala de tranças, a gente fala ou tranças nagôs, ou tranças enraizadas. As tranças nagô, por que nagô? Porque nagô era o apelido dado aos escravos que chegavam de uma parte da África, e o apelido que davam para eles aqui no Brasil era os nagôs. Então veio nagô, pegou como se fosse o apelido. Então por isso que a gente fala tranças nagôs. Entendi. Inclusive, fica de sugestão aqui para nós mesmos da produção do Bauru Agora, porque nós, assim como nós temos um bloco cultural, nós temos um bloco religioso aqui. Massa. Nunca trouxemos alguma pessoa Rastafari aqui. Fica de sugestão pra gente. Bru, agora até alinhei com você aqui, fora dos microfones, sobre aquele famoso assunto polêmico que surge quando o assunto é tranças, não é verdade? Existe uma grande discussão sobre apropriação cultural quando pessoas brancas usam tranças. Qual que é a sua opinião sobre isso, Bru? Bom, a minha opinião é que todos somos um.
Porém, o que mais meio que chateia, o que mais magoa a galera e a população negra é que os brancos, quando usam trança, não enaltece. Então, assim, o que mais a gente preza, o que mais a gente prioriza é saber o que é a trança. Saber que a trança nagô não é um Rastafari, que Rastafari é uma religião. Saber o porquê e o para quê daquele determinado modelo. E enaltecer as nossas raízes, enaltecer os nossos ancestrais. Então, ter o respeito, sabe, ter o carinho, entender o porquê e o para quê. É o que a gente sempre prega e o que eu sempre prego, enfim, nas minhas lives. E toda cliente que sentou na minha cadeira, eu já estou explicando não só como que ela vai usar aquele penteado protetor para cuidar, para ter uma durabilidade, né, como que ela vai fazer a retirada. Mas eu tô ali na cadeira, convencendo, enfim, falando e para que ela entenda o porquê da nossa profissão e o porquê das tranças, para ser valorizada. Caramba, Bru, maravilhoso. E agora aqui para, infelizmente, finalizar o nosso bate-papo, o tempo voa, menina, ainda mais com uma conversa maravilhosa como essa. Para finalizar o nosso bate-papo, eu separei aqui, Bru, algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas que utilizam tranças, sim, né? Sim, então sim. Eu começo te perguntando, quais são os principais cuidados que uma pessoa que usa tranças deve ter ali para manter a saúde do cabelo e manter a própria trança também, né? A durabilidade. A durabilidade. É que, assim, dentro do mundo das tranças, hoje, nos dias atuais, tem, assim, muitos modelos, muitos modelinhos. Mas falando de um sentido geral, é tomar cuidado, primeiro de tudo, com as pomadas modeladoras. As pomadas modeladoras, né, ali no ano de 2020 para 2021, teve muitas pomadas modeladoras sendo lançadas no Brasil com componentes e produtos ali errados, que é onde aquela pomada em contato com os olhos causava a cegueira temporária. Então, assim, tomar cuidado com as pomadas modeladoras. Se você vai trançar com a transista, perguntar se essa pomada ela é licenciada pela Anvisa, se é uma pomada à base de água, porque, vamos supor, vai ir pra praia, ou vai nadar na piscina, né, ou tomou chuva. Se aquela pomada entra em contato com os olhos, pode causar, sim, uma cegueira temporária. Então, tem que tomar muito cuidado com as pomadas modeladoras, porque sem ela não dá pra gente trançar. Não vai ficar uma trança bonitinha ali. Então, a gente precisa da pomada. Porém, tomar cuidado no pós. O segundo é a questão do tempo. Então, tem tranças que você pode ficar ali 15 dias, um mês. Tem tranças que você pode ficar até 60 dias. E tá tudo bem, não pode passar desse tempo. Só que tem mulheres que não respeitam o tempo de durabilidade. E acaba ficando muito mais tempo do que o essencial. E é onde acontece a quebra daquele cabelo. Então, aí a trança, onde vai trazer um benefício, acaba meio que prejudicando, porque não respeitou o tempo de durabilidade. Então, essas são as duas ressalvas que eu trago para que a trança seja um penteado protetor que não vai agredir aquele cabelo e vai ajudar no crescimento daquele fio. Maravilha. E, Bru, existe algum mito ou algum erro que envolva ali o cuidado das tranças que você pode desmentir ou desmitificar? É isso? É isso. Aqui pra gente? Alguma dica? Bom, tem dois, assim, que eu sempre falo. O primeiro é que tranças, elas não crescem um cabelo. Isso é um mito. Cada tipo de curvatura tem um tempo ali de crescimento. Então, um cabelo afronegóide, que é aquele cabelo bem crespo, 4A, 4C, 4B, ele vai crescer, mas não tão quanto um cabelo liso. Um cabelo 1B, 2B, né? Enfim. Então, o cabelo, por ele estar ali trançado quietinho, as pessoas, na hora que desmancha, falam, cresceu. Mas não. A média de um cabelo para crescer ali no mês é até 1 centímetro, dependendo do tipo de curvatura. Então, é um mito que a trança cresce cabelo, né? E o segundo mito é que quanto mais puxar, mais vai durar. Isso é um mito. Primeiro que se a transista vai executar uma técnica e ela apertar demais, vai ter uma atração e pode dar uma alopécia capilar. E sem contar que vai ficar muito dolorido. Já aconteceu o caso de fazer íngua na pessoa. Então, apertar demais é mito. O que é íngua? Íngua é como se fosse um carocinho que nasce aqui ou aqui na nuca, porque apertou demais. Meu Deus. Aí dá atração, o corpo meio que cria essa íngua como se fosse uma pulsão, sabe? Daquela dor. Uhum. E tem muitas clientes que pedem pra trançar achando que vai durar. Então, isso é um mito. A trança, pra ela ter uma durabilidade bacana, a transista, ela precisa lapidar a técnica dela. Então, é a técnica que vai fazer com que aquele penteado dure e também o pós. A cliente ensina na casa dela cuidar certinho para que tenha durabilidade. Então, são 2 mitos que a gente tem que falar aqui. Primeiro, que trança não cresce o cabelo. E segundo, é que apertar a trança não vai aumentar a durabilidade. Caramba. Bru, nosso bate-papo foi incrível, foi maravilhoso, o tempo voa aqui.
E vou deixar esse último momento para você convidar a nossa audiência a conhecer o seu trabalho, como a gente pode te conhecer. De repente, quem quer marcar aí uma trança com você, fica à vontade aí para convidar a nossa audiência. Bom, eu sou Brunex Hair, mais conhecido, né? Eu sou Brunex, mais conhecida como Brunex Hair, mentora de trancistas que sabem executar suas técnicas e são bem pagas por isso. O meu endereço fica na Batista de Carvalho, por enquanto. Por enquanto? Porque daqui 2 semanas eu vou abrir o meu salão lá no Beija-Flor, onde eu vou fazer uma casa, um aconchego, tipo casa de vó, para receber as minhas queridas. E eu tô à disposição, tanto para você que quer trançar o cabelo, se embelezar, se empoderar, e tanto para você que também quer se tornar uma transista. É só me seguir lá no Instagram, @BrunexHair, @transista de sucesso BR. Maravilha. Bruna, foi um prazer ter você aqui com a gente na Rádio Auriverde, no programa Borô Agora, no bloco Auriverde Cultural, e espero vê-la novamente muito em breve. Até mais, Bruna. Até mais.